E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, ficou mais de 70 anos guardado às sete chaves. É isso aí. Mais esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Oh. Pra quem não sabe, o Hill é aquele cara que entrevistou um monte de gente famosa, tipo Henry Ford, Thomas Edison, É os tubarões, né? essa fera. E ele que queria entender o segredo do sucesso, né? Sim. Mas o que faz esse livro, tipo, tão especial é que ele tem uma entrevista com o próprio capeta. Sério? É. Eita. E o mais louco é que esse livro nasceu de um momento, tipo, bem difícil na vida do Hill. Ele tava numa crise braba e diz que, tipo, descobriu um outro lado dele, sabe? Outro eu. E esse outro eu meio que guiou ele pra essa entrevista, digamos, inusitada, né? Que doideira. Imagina só conversar com o Demo. Mas, e aí, o que o Tinhoso tem a dizer sobre o sucesso? Essa é a pergunta que não quer calar. Pois é. Mas me explique, o que ele tipo, fala sobre o sucesso? Então o diabo, ele se coloca como mestre da manipulação, né? Ele fala que controla a galera usando principalmente o medo. E ele lista 6 medos básicos: pobreza, crítica, doença, perder quem a gente ama, envelhecer e, claro, a morte. Os clássicos, né? Todo mundo tem esses medos, né? Mas como que ele usa esses medos pra, tipo, controlar as pessoas? Qual é o plano maquiavélico? Então ele começa cedo. Hum. Ele meio que planta a sementinha do medo na cabeça das crianças, sabe? Antes delas, tipo, conseguirem pensar por si mesmas. Aí ele usa várias táticas para enfraquecer o pensamento independente, tipo sistemas de ensino que focam em decorar em vez de questionar, Ah, entendi. incentivando a passividade, a falta de um objetivo de vida. Ele chama isso de alienação. Faz sentido, se a gente não tem um norte, fica à deriva, né? Aí fica mais fácil que ser manipulado, influenciado. É tipo um barco sem rumo. Exatamente. Mas, e aí, se ele se alimenta do nosso medo e da falta de propósito, o que a gente pode fazer para se livrar das garras do capiroto? Tem saída. Tem sim. E é aí que entram os 7 princípios do Hill. Ele apresenta esses princípios como, tipo, um antídoto contra o medo e a alienação, sabe? Um guia pra gente vencer o capeta no próprio jogo. 7 princípios. Parece até filme de aventura, né? Um mapa para encontrar um tesouro. Mas me fala, quais são esses princípios? Como que a gente coloca isso em prática? Calma, um passo de cada vez. O primeiro princípio é a definição de propósito, ou seja, ter um objetivo claro na vida, tipo uma bússola que te guia. E o mais incrível é que o próprio capeta admite que essa parada é poderosa. Jura? Mas por que ele teria medo de a gente ter um objetivo? Porque quando você sabe pra onde tá indo, fica mais difícil de ser controlado. Você tem foco, sabe? E isso meio que te blinda contra as influências negativas. E o Demo, claro, detesta isso. Entendi, ele perde o poder sobre a gente, mas qual é o próximo passo nesse mapa da autodeterminação? O segundo princípio é a autodisciplina. Ter controle sobre os seus pensamentos e ações. Isso é fundamental para vencer os impulsos negativos, as tentações, sabe? Disciplina, foco, determinação, qualidades importantes para ter sucesso, né? Mas como que a gente consegue desenvolver autodisciplina? É só ter força de vontade. Não é tão simples. A autodisciplina é como um músculo, precisa ser exercitado. Começa com pequenas atitudes, tipo definir metas realistas, criar uma rotina, evitar distrações. Entendi. É como treinar para uma maratona, né? Começa devagarinho, vai aumentando o ritmo. Mas e o terceiro princípio? Qual é a próxima dica do mapa do tesouro? O terceiro princípio é aprender com a adversidade. O diabo usa o fracasso como arma para te desanimar. Mas o Hill mostra que a gente pode usar o fracasso a nosso favor. É tipo aquela frase, cair 7 vezes, levantar 8, né? Isso aí. O diabo adora quando a gente desiste no primeiro tombo. Mas quando a gente aprende com os erros, ele perde poder. Show. Já temos 3 princípios: definição de propósito, autodisciplina e aprender com a adversidade. E aí, quais são os próximos? Ainda tem mais 4, mas por hoje acho que já deu para ter um gostinho do que o Napoleão Hill tem a dizer, né? É verdade. Mas não se preocupem, a gente volta na próxima parte do nosso Deep Dive para desvendar os outros 4 princípios e te dar mais dicas de como ser mais esperto que o diabo. Então fiquem ligados. E aí, pessoal, de volta para nossa imersão em Mais Esperto que o Diabo. Na última parte, a gente desvendou os 3 primeiros princípios: propósito, autodisciplina e aprender com a adversidade. Preparados para mais? Preparadíssima. Quero saber como a gente dribla o capeta e constrói uma vida mais, sei lá, mais massa. Então, bora lá. O quarto princípio é influência do ambiente. Sabe aquela frase, me diga com quem andas e te direi quem és? Sei. Pois é, o Hill fala muito disso. Ele diz que a gente tem que se cercar de gente e situações que nos impulsionam pra cima, sabe? Que inspiram a gente a crescer. Tipo quando você tá tentando ter uma vida mais saudável, mas só anda com gente que adora um fast food de balada todo dia. Exatamente. É difícil remar contra a maré, né? E o diabo adora quando você se junta com gente negativa que te puxa pra baixo. É como se ele criasse um ambiente tóxico pra te prender ali, na mesmice. Merecido.
Mas e se a gente não puder mudar o ambiente físico, tipo trabalho, faculdade? Já era. Calma lá. O Rio fala que mesmo que a gente não controle o ambiente externo, a gente escolhe o nosso ambiente mental. A gente decide quem entra na nossa mente, com quem a gente se conecta, o que a gente lê. É tudo questão de foco e escolha. É como se tivesse um filtro, né? E a gente escolhe o que passa por ele. Eu gostei disso. Mas e o quinto princípio? Qual é a próxima dica? O quinto é tempo. E esse é ouro puro. O diabo se alimenta do seu tempo perdido, da sua procrastinação, da falta de organização. Ele te quer vendo bobagem na internet por horas, entende? Coisas que não levam a lugar nenhum. Verdade. Tempo é precioso. E parece que nunca temos tempo pra nada. O capeta se aproveita disso para te manter na correria, sem tempo para pensar, planejar, realizar seus sonhos. Mas o Rio lembra: tempo é um material que a gente usa para construir a vida. Se não usarmos com sabedoria, ele escapa. Organizar o tempo, definir prioridades, ter foco. Parece que os princípios se conectam, né? Um completa o outro. Com certeza. Eles formam um conjunto, um sistema para te guiar. E falando em conjunto, o sexto princípio é harmonia. O eu fala da importância de buscar harmonia interior, evitar pensamentos negativos, sabe? E também harmonia com as pessoas ao seu redor, com o ambiente. Harmonia me parece meio abstrato. Como a gente coloca isso em prática? Pensa assim, você é uma orquestra, vários instrumentos tocando juntos. Se os instrumentos estão desafinados, a música fica horrível. A mesma coisa acontece com a gente. Sem harmonia entre o que pensamos, sentimos e fazemos, a gente fica em conflito interno. E isso impede a gente de alcançar o nosso potencial. É tipo buscar coerência entre o que a gente acredita e o que a gente faz e também evitar a gente tóxica que atrapalha. Exatamente. Criar um ambiente interno e externo mais positivo, equilibrado. E por último, mas não menos importante, o sétimo princípio: cautela. Cautela. Mas a gente não tá falando de ser mais esperto que o diabo. Cautela parece meio parado. Boa pergunta. Cautela não é medo ou paralisia. O Hill explica que cautela é diferente de medo. Medo paralisa, impede a gente de agir. Cautela guia, ajuda a gente a tomar decisões mais inteligentes, evitar ciladas. Então é tipo, analisar os riscos, planejar os próximos passos com inteligência, sem deixar o medo dominar. Isso aí. Cautela te ajuda a analisar as coisas com calma, a não agir por impulso. E no jogo da vida, essa é uma baita habilidade. Então, 7 princípios, 7 ferramentas pra gente usar na jornada. Mas como a gente coloca tudo isso em prática? Me explica. O Hill nos incentiva a usar esses princípios como ferramentas de autoconhecimento. A ideia é se analisar, identificar os medos que te prendem, os hábitos ruins e usar os princípios para mudar o jogo. Então a gente precisa olhar no espelho, sem filtro, e ser sincero com a gente mesmo. E a partir daí usar esses 7 princípios para construir uma vida mais autêntica, mais significativa. Exatamente, não precisa ter pressa. Começa com pequenas mudanças, um passo de cada vez. Define um objetivo pequeno, um plano, e vai colocando em prática. O importante é ter persistência, porque o diabo não vai desistir fácil. E aí, galera? De volta para a última parte da nossa saga, Mais Esperto que o Diabo. Desvendamos os 7 princípios, tipo um guia para a vida, e agora? O que a gente faz com tudo isso? Qual a grande lição? O que fica na cabeça depois de ler o livro é a importância de usar o poder da mente a nosso favor. O diabo, na entrevista, deixa claro, ele se alimenta da nossa falta de rumo, das inseguranças, do medo. Ele usa nossos pensamentos contra a gente. Que sacanagem. Total. E o Hill, com 7 princípios, dá as armas para a gente virar o jogo. Tem um objetivo, ter disciplina, aprender com os erros, ter gente positiva por perto, usar bem o tempo, buscar harmonia interior, agir com cautela. Tudo isso blinda a gente, sabe? É como se a gente finalmente pegasse volante da vida, em vez de ficar só no banco do passageiro. Exatamente. E essa jornada de autoconhecimento, de domar a mente, não é fácil. O diabo tentar sabotar a gente. Mas o Rio lembra. A gente tem uma força interior enorme. É só despertar essa força e os 7 princípios são um mapa para isso. No final das contas, é uma luta dentro da gente, né? A gente contra a gente mesmo. Com certeza. E o Rio nos chama para ser mais esperto que o diabo, usando nossa inteligência, nossa garra, nossa capacidade de pensar e agir com propósito. Uma mensagem libertadora que dá o poder de construir uma vida melhor, com mais significado. E você ouvindo, que tire de lição dessa conversa. Que tal colocar os 7 princípios em prática? Começa devagar. Escolhe um objetivo pequeno, faz um plano e vai. Lembre-se, a jornada é sua, mas você não está sozinho. A gente está aqui para te dar uma força, te inspirar. E quem sabe lá na frente a gente olha para trás e vê que conseguimos virar o jogo. Em vez de ser controlados pelo medo, vamos ser guiados pela força da nossa mente, pela luz do nosso propósito. É isso aí. Esperamos que tenham curtido esse mergulho em Mais Esperto que o Diabo. A gente se encontra na próxima, com mais um Deep Dive no mundo do conhecimento. Até mais!